Olá, pessoas! Como estão para essa última videoaula do primeiro semestre de 2025, do Seminário de Filosofia Contemporânea e do nosso autor, o nosso querido Habermas. Uma temperatura bastante gelada aqui na Cidade do Doce, prof. bem agasalhada aqui, porque o frio é intenso, mas faz parte, né? Estamos no inverno, então é isso aí mesmo. E vamos lá agora para a nossa última videoaula. Como consta no nosso plano de ensino, a proposta é uma retomada sobre os principais conceitos deste pensador alemão, contemporâneo, como eu venho falando já para vocês em todas as videoaulas, né? Então, nós vimos um pouco desses conceitos da teoria do agir comunicativo, desenvolvida pelo Habermas e trabalhada por ele até hoje, onde esta teoria, então, representa uma das mais significativas tentativas de compreender as formas de interação social em sociedades complexas, marcadas tanto por dinâmicas comunicativas quanto por estruturas de poder e de mercado. O Habermas, então, ele busca superar a visão de uma razão instrumental, como nós vimos, né, e propõe um conceito, né, um conceito ampliado de racionalidade que se manifesta na comunicação orientada pelo entendimento mútuo entre os sujeitos participantes do contexto. A ação comunicativa, então, ela é o centro da teoria do Habermas, né, ela é o centro da teoria, está a ideia de ação comunicativa, no centro da teoria dele, no centro do pensamento dele, está a ideia, então, de ação comunicativa, que trata, então, de uma forma de interação no qual os participantes buscam, através do diálogo, como eu costumo dizer, mediados pela linguagem, alcançar a compreensão entre eles, né, e o consenso, o acordo racional. A ação comunicativa, ela se opõe à ação estratégica, em que o indivíduo tenta influenciar outro, né? Ele tenta influenciar outro. Eu tinha esquecido de passar os slides, eu fiz os slides e esqueci de passar. Bom, então, na ação estratégica, o indivíduo ele tenta, então, influenciar o outro, né? Visando os seus próprios objetivos. E utilizando a linguagem como meio de manipulação e não como veículo de entendimento. Essa é a grande diferença, tá? Depois o Habermas também vai trabalhar conosco o conceito de mundo da vida, tá? Que é o Lebenswelt, em alemão, mundo da vida, que é fundamental, tá? E é o conceito, assim, é um termo, né, que designa o conjunto de tradições culturais, de valores, de normas, de saberes que formam o pano de fundo, né, compartilhado das interações do dia a dia, dessas interações cotidianas nossas, né? E é no mundo da vida que os indivíduos, tá, se ancoram para compreender, então, os outros, uns aos outros, e atribuir sentido a estas ações, às suas ações. O mundo da vida, gente, é o espaço onde os significados sociais são produzidos e também são reproduzidos. Bom, um outro conceito também apontado por Habermas, que está relacionado ao sistema, né? E o sistema, em contraste com o mundo da vida, é definido pelo Habermas, conceituado pelo Habermas, quando ele quer se referir às esferas sociais estruturadas, tá? Por mecanismos não comunicativos, como o dinheiro, o poder, principalmente o poder administrativo. Bom, o sistema opera com base em uma lógica instrumental e funcional também, e típica da economia, tá? E também da burocracia. Nas sociedades modernas, o sistema tende a se autonomizar e pode gerar tensões, então,
quando se confronta com questões do mundo da vida, tá? Da sociedade. Então, o sistema é uma pedra no nosso caminho, na nossa vida, vamos dizer assim. Lembram também que nós falamos de algo muito importante na teoria do Habermas e na teoria da ação comunicativa, que são as pretensões de validade, e o Habermas afirma que todo o ato comunicativo está vinculado a certas pretensões de validade, que são implicitamente levantadas quando alguém fala. E quais são, então, estas características que ele aponta e que nós já vimos? A verdade, a correção normativa e a veracidade destes atos de fala. A verdade, o enunciado corresponde aos fatos do mundo objetivo. A fala está em conformidade com as normas e os valores legítimos. O falante é sincero em sua intenção. Então, se eu perguntar para vocês, se eu apresentar para vocês um diálogo X, né, com as falas dos participantes, e eu perguntar se o falante é sincero naquilo que ele está colocando, vocês percebem essa sinceridade, eu vou estar falando, então, da veracidade dos atos de fala. Porque eu poderia perguntar, neste caso, estamos falando da correção normativa? E não seria, né? Seria da veracidade, quando se a pessoa está sendo verdadeira, sincera, nos atos de fala, no diálogo, na busca do entendimento mediado pela linguagem, eles estão usando da veracidade dos atos de fala, segundo a teoria do Habermas, tá? E essas pretensões, assim, podem ser problematizadas no diálogo, e a justificação racional é essencial para esse entendimento. Quanto à racionalidade comunicativa, a teoria do Habermas propõe, então, uma concepção de racionalidade comunicativa que vai além da racionalidade instrumental, voltada à eficácia. A racionalidade comunicativa, ela se manifesta no esforço dos participantes, tá? Em busca de um diálogo, ou para um diálogo capaz de chegar ao consenso com base na força do melhor argumento, tá? E não na coerção ou na manipulação das falas ou das pessoas envolvidas. Um outro conceito também da teoria e do pensamento do Habermas é relacionado ao discurso. E o discurso é uma forma especial de comunicação, de acordo com esse autor, né, na qual os interlocutores, eles deixam de lado, então, os interesses estratégicos e se dedicam à argumentação livre e igualitária, sem coerção. E no discurso, o objetivo é validar as pretensões de validade, as pretensões de verdade, de correção e de veracidade, com base, então, em razões que possam ser aceitas por todos. E aí nós chegamos, então, àquilo que é o objetivo do Habermas, que é o consenso. Tá? Bom, Habermas também apresenta para a gente, na teoria, na TAC 1, né, dele, TAC 1 e 2, na teoria do agente comunicativo, resumidamente falando, o conceito de esfera pública. Mas o que é essa esfera pública, tá? Essa esfera pública, então, é aquele espaço onde os cidadãos se reúnem para discutir questões de interesse comum, exercendo, então, a sua autonomia por meio do debate racional. E para o Habermas, a esfera pública é a condição, assim, necessária para uma democracia autêntica. Sem ela, não há uma democracia, não há o discurso, porque é na esfera pública que é o espaço onde os cidadãos, mediados linguisticamente, buscam o consenso sobre as suas questões, sobre os seus problemas da vida social, do seu mundo da vida. E, então, assim, para o Habermas, a esfera pública, então, é essa condição necessária para que a democracia ocorra, né, autenticamente, porque permite as decisões políticas, que as decisões políticas sejam fundamentadas no consenso e não no poder ou na mera
negociação de interesses. Olha, tive o trabalho de botar meu avatarzinho aí, ó, para animar um pouco esses slidezinhos, esses conceitos aí. Bom, enfim, quando ele fala de colonização do mundo da vida, tá? Um dos principais alertas do Habermas é o risco, né, dessa colonização acontecer pelo sistema. E isso ocorre quando os mecanismos do dinheiro e do poder invadem os processos comunicativos e culturais. E é bem simples nesse sentido de nós fazermos esse link, né? Quando é que esse poder, que o dinheiro ou os mecanismos, né, do dinheiro ou do poder invadem os processos comunicativos e culturais? Na internet você vê isso aí, a fake news é um exemplo disso, tá? Bom, então isso enfraquece o entendimento mútuo dos sujeitos participantes do processo, isso enfraquece, tá? Esse entendimento, reduzindo então os cidadãos a meros consumidores ou administradores ou objetos instrumentalizados, tá? A colonização compromete, então, essa integridade do tecido social e as bases da solidariedade e da verdade dos fatos. Bom, então, a teoria do agir comunicativo oferece um modelo normativo para pensar a comunicação na sociedade contemporânea, inspira reflexões sobre a democracia, uma democracia participativa, onde todos têm o direito de participar, de deliberar, né? Mesmo que seja através de seus representantes, mas é uma democracia com a participação dos envolvidos. Bom, então esta teoria do agir comunicativo do Habermas, né, então ela propõe, então, inspira reflexões sobre a democracia, sobre a ética, sobre as formas de resistência, as distorções do entendimento geradas, então, pelos sistemas despersonalizados. E ao colocar a linguagem e o diálogo no centro da vida social, o Habermas, então, aponta caminhos para as práticas mais justas e inclusivas, tá? Acredito que esses sejam os principais conceitos trabalhados pelo Habermas, que nós precisamos termos claro o entendimento. Não vejo como nada difícil de ser entendido, e o que ele busca, nós estamos há 15 videoaulas falando sobre estas coisas, acredito que vocês tenham conseguido assimilar bastante sobre o pensamento do Habermas e no que pode contribuir para o mundo da vida hoje, contemporâneo nosso, estes conceitos desenvolvidos por este autor. Eu me despeço, então, aqui de vocês, mas antes eu quero dizer que a avaliação não é nada difícil, tá? Eu não elaborei ainda, embora já esteja com algumas ideias, mas é provável que tenhamos questões dissertativas e as outras objetivas relacionadas a esses conceitos, a este autor, a este pensamento, a esta teoria, tá? A aplicabilidade desses conceitos ou da teoria do Habermas em questões conflitantes da nossa sociedade certamente será pauta, né? Será questão de avaliação. Mas eu tenho certeza que vocês não terão nenhum problema com isso, tá? Eu espero ter contribuído para a aquisição de algum conhecimento a mais e sempre
deixando o meu agradecimento pelas participações, tá? Foi um prazer ter ministrado esse seminário com vocês. Estou à disposição. Se tiverem alguma dúvida, podem me escrever. Então, e até a nossa avaliação, que eu ainda não sei se vamos ter como ir até os polos para aplicar as provas presenciais. O professor Keberson ainda não me deu nenhuma afirmação quanto a isso, mas as provas ocorrerão, certamente, nas datas agendadas. Está bem? Então, foi um prazer. Resumidamente, vimos os conceitos do Habermas, e até então, uma próxima oportunidade, tá? Que venhamos nos encontrar, e um bom segundo semestre para vocês. Tchau, tchau.